pôr pra cima. Isso. Aí enquanto tiver, põe pra baixo. Ok, não precisa. Isso. Isso. Acho que tá indo o som. Boa tarde a todos. Que a paz do Divino Mestre Jesus se faça em nossos corações. Que a espiritualidade benfeitora nos ilumine, nos auxilie. E nós, nesse dia, Dia das Mães, nós gostaríamos de cumprimentar cada mãe aqui presente, as que estão nos escutando, que a gente sabe que é uma figura tão importante na vida da gente, e também às portas da reencarnação. E hoje nós vamos dar continuidade ao Livro dos Espíritos, capítulo 6, da Lei de Destruição, tá certo? E hoje quem vai fazer é a Elo. Então, a mensagem, a oração, e em seguida a Elo vai fazer o estudo, vai coordenar, e a Solange vai ler as respostas. Amados de minha alma, paz seja convosco. Como se fala do castigo divino nas mais variadas e mais levianas formas. Ó amados, não existe o castigo em si, mas as consequências do nosso livre-arbítrio. Livre-arbítrio que se baseia no conhecimento, na moralidade. E por isso tantas e tantas escolhas em desamor, em desunião. E a lei bendita do Pai, trazendo-nos as consequências, não nos castiga, nos ensina. Nos convida a essa reflexão profunda de quem somos nós, a essa reflexão de onde viemos, para onde vamos, em que nos reconhecemos seres imortais, experienciando na matéria para conquistarmos sabedoria, para conquistarmos a moralidade, que é o conjunto de todas as virtudes. Ah, amados, não desfaçam, não desdenhem do amor divino. Esse Pai justo, bondoso, misericordioso, que na sua lei magnânima de amor, convida a todo ser, mais e mais adiante, na harmonia universal, na fraternidade, na solidariedade. Quantos passam pelas doenças do corpo e despertam para o espírito imortal? A doença não é castigo, é consequência, é professora. Muitas vezes é uma simples prova. Por isso, amados, em tudo, dai graças a Deus. E nessa graça que damos a Ti, Pai, reconhecemos o Teu amor, a Tua lei, e lhe rogamos que seja sempre feita a Tua vontade, porque nós não sabemos, não temos esses olhos de ver ainda, mas aqui, compreendendo a Tua justiça e misericórdia, nos colocamos sempre nas Tuas mãos. E nesse dia lhe rogamos por todas as mães, por todos os filhos, sejam pelas drogas, que cada mãe que tenha o filho no plano espiritual seja consolada, que aquelas que aqui estão possam ser amparadas a desempenharem a missão com ações, e que Maria de Nazaré, nossa Mãe Maior, nos abençoe a todos. Assim seja. Hello. Minha folhinha.
Boa tarde a todos, que o amor de Jesus se faça presente em nossos corações. Um feliz Dia das Mães a todas as mães presentes e também às mães que nos acompanham no YouTube. Não tem como nós não parabenizarmos as mulheres por essa missão tão bonita e grandiosa que é a maternidade. Nós vamos continuar hoje o estudo de O Livro dos Espíritos, no capítulo 6, a lei de destruição. E o item 1, ele traz o seguinte tema: destruição necessária e destruição abusiva. Quando a gente fala da lei de destruição, é impossível, antes até de nós adentrarmos ao estudo, não pararmos para refletir sobre o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Uma catástrofe natural, uma tragédia que vem, ceifando a vida de várias famílias, deixando pessoas em situação totalmente vulnerável, sem essas questões materiais e também essa parte moral, porque é algo muito difícil lidar quando a gente fala com destruição. Muitos ali vão perder os seus lares e vão ter que reconstruir tudo do zero. Então, quando a gente fala nessa lei de destruição, a gente precisa ter um olhar para lá. E quantas pessoas não se mobilizaram, tanto para fazer uma caridade material, que seja no sentido de levar doações, levar mantimentos, remédios, roupas, um suporte material para aquelas pessoas, mas nós devemos lembrar da oportunidade que nós temos de desenvolver a caridade moral numa situação como essa. Quantas almas estão chegando ali no plano espiritual, quantos irmãos estão desencarnando, e nesse momento nós temos a oportunidade de orarmos a Deus para que esses espíritos sejam bem recebidos, que eles sintam as nossas vibrações e que eles tenham esse desprendimento de uma forma tranquila, que eles conheçam esse plano espiritual, se reconheçam lá do outro lado, fazendo uma transição tranquila. Então, nós temos essa oportunidade de fazermos a caridade por meio das nossas orações. E a questão 728, que vai iniciar o estudo, ela começa com a seguinte questão. Kardec pergunta, então, aos espíritos superiores: a destruição é uma lei da natureza? Para renascer e se regenerar. E isso, a que chamais destruição, não é mais que a transformação, cujo objetivo é a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Quando a gente fala em destruição, a primeira coisa que vem na nossa mente é o quê? O aspecto material. Mas se nós voltarmos o nosso olhar para a reflexão que os espíritos superiores nos trazem, o que nós vamos entender? Que essa destruição é uma etapa necessária ao ponto material, mas também espiritual. Por que espiritual? Porque quando nós falamos em uma regeneração, em uma transformação, nós precisamos dar abertura para que algo novo venha. E para que nós possamos fazer morada no mundo de regeneração, o que nós temos que destruir em nós? O orgulho e o egoísmo. É necessário que a gente faça e aplique essa lei de destruição em relação aos nossos vícios, em relação às questões que nós ainda vacilamos aqui na matéria, essas questões morais. E quando a gente destrói esse orgulho e esse egoísmo, a gente está construindo virtudes. Mas para que nós possamos construir virtudes, é uma construção ativa. Nós buscamos a prática do bem, a prática da caridade, para deixar para trás o homem velho. E é interessante que tem uma passagem bíblica em Efésios, capítulo 4, versículos 22 a 24, que vai nos dizer o seguinte: que quanto à conduta passada, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências enganosas, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos vistais novo, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Desde todos os tempos, nós somos convidados a quê pela lei de Deus?
a nos transformarmos, a estarmos nesse movimento de regeneração e de transformação íntima constante. Então, essa destruição, nesse sentido que os espíritos superiores trazem para nós, no aspecto moral, nós podemos entender que é uma destruição do homem velho que está ligado à matéria, que está ligado às coisas mundanas, que está ligado às coisas passageiras, para que nós possamos nascer como homens novos, ligados à vida espiritual, ligados a Deus, nesse chamado que o Pai nos faz incessantemente, para nós vivermos aqui com o olhar na vida futura. Porque o que nós estamos fazendo nessa existência? Nós estamos aqui no planeta de expiações e provas ainda, ficando a reparar as nossas faltas, arrepender delas, para podermos evoluir. Então, faz parte desse processo evolutivo. A gente está hoje na matéria, mas o nosso olhar tem que estar no futuro, porque todos nós vamos chegar à condição de espírito puro. Nós iremos ser como nosso guia e modelo Jesus. Então, nós devemos ter esse olhar um pouco, vamos dizer assim, amplo para esse chamado que os espíritos nos fazem. Questão 728A. O instinto de destruição seria dado aos seres vivos com fins providenciais? As criaturas de Deus são os instrumentos de que ele serve para atingir os seus fins. E nesse momento, só um minutinho, Solange, nesse momento, quando ele fala que as criaturas de Deus são instrumentos para que eles servem para assistir os seus fins, quais são essas criaturas? O que a gente tem que pensar? Tudo aquilo que Deus cria é da sua obra. E tudo no universo está em uma perfeita harmonia, contribuindo para que possa se chegar a esse fim, para que o espírito possa utilizar dessa matéria e se melhorar. Então, quando a gente para pensar lá no princípio inteligente, desde o mineral até o vegetal, passando pelo reino animal, e o princípio inteligente da criação de Deus, que é o espírito individualizado, a partir de toda essa criação dele, tudo está interligado. É como se tivesse uma lei de solidariedade, onde tudo ali é uma engrenagem perfeita, funcionando para um fim maior. E o que é esse fim maior que os espíritos trazem aqui? É nós amarmos em plenitude. É nós termos essa condição de sermos como Jesus, amando de forma ampla, a todos sem distinção. Para se nutrirem, os seres vivos se destroem entre si, e isso com o único objetivo de manter o equilíbrio da reprodução que poderia tornar-se excessiva, e de utilizar os restos e do invólucro exterior. Só um minutinho, Solange. Os seres, eles se destroem com qual finalidade? Quando a gente vai olhar materialmente falando, as leis da natureza, sem a mão do homem atuar ali, o que a gente vai perceber entre as espécies? Dentro de uma cadeia alimentar, o ecossistema se autorregula. A gente tem espécies que vão predar outras espécies para impedir uma superreprodução e que tenham as pragas. Então, Deus é tão perfeito que ele cria essas leis naturais que faz com que esse universo ele tenha essa autorregulação. E quando ele fala sobre essa questão de utilizar os restos do invólucro, vamos lembrar lá de Lavoisier. O que Lavoisier falava? Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, nós vamos ver essa matéria orgânica em constante transformação. Mas é apenas o invólucro que é destruído. Esse invólucro não é mais que o acessório, não é a parte essencial do ser pensante, pois este é o princípio inteligente, indestrutível, que se elabora através das diferentes metamorfoses por que passa. Quando ele fala que esse invólucro é destruído, o que a gente vai entender?
que, do ponto de vista da matéria, pouco importa essa destruição material. Porque se isso acontecer, vai afetar o espírito de alguma forma? Não vai. Porque a matéria é um meio do qual nós nos utilizamos para evoluir. Mas qual que é a nossa verdadeira essência? A nossa verdadeira essência é em espírito. Então, a destruição da matéria, ela não vai afetar essa evolução que o espírito já fez. Vamos pensar se a Terra tivesse a sua destruição programada para amanhã. Se o mundo material deixasse de existir. E aí? Ia afetar a nossa evolução? O que nós já conquistamos até hoje? Não iria afetar. Nós iríamos continuar a nossa jornada, o nosso progresso em outros mundos. Porque nós vamos lembrar que lá no Evangelho, o que traz? Há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, nós teríamos a oportunidade de continuarmos a nossa evolução, de darmos continuidade ao nosso progresso em outros mundos materiais similares ao da Terra. Mais para frente, nós vamos ver que essa transformação da Terra, que essa regeneração, ela não vai se dar por meio de um cataclisma, em que a Terra vai ser destruída materialmente de uma hora para outra e tudo se transformar. Não, a obra A Gênese vem nos explicar que essa transformação, ela vai se dar com a chegada de uma nova era, e essa nova era é marcada com a chegada de espíritos mais evoluídos, para nos auxiliar nesse progresso, nessa transformação. Então, não vamos esperar, né, essa história de que o mundo vai acabar. Materialmente falando, ele pode sim um dia acabar, e é até o esperado, quando a gente vê a escala de progressão dos mundos, quando a gente vê um mundo ditoso, um mundo celeste, ele já não é mais um mundo material. E a Terra tende a evoluir também. Mas, por hora, não vai ser por aí que as coisas vão acontecer. Questão 729. Se a destruição é necessária para a regeneração dos seres, por que a natureza os cerca de meios de preservação e conservação para evitarem a destruição antes do tempo necessário. Toda destruição antecipa entrada ou desenvolvimento do princípio inteligente. Foi por isso que Deus deu a cada ser a necessidade de viver e de se reproduzir. Quando nós olhamos o aspecto material dessa resposta que os espíritos superiores nos trazem, quando nós vamos olhar para os animais, o que a gente consegue ver ali de uma forma muito clara no ciclo de vida de um animal? Que ele nasce, ele cresce, ele entra na idade reprodutiva, ele se reproduz e ele morre. No animal isso é muito claro. Em nós, seres humanos, é um pouco diferente. Por quê? Porque nós somos dotados de livre-arbítrio. E muitas vezes nós não vamos querer reproduzir. E está tudo bem, está tudo certo. Cada um tem o seu livre-arbítrio para poder tomar conta ali da sua vida, fazer as suas escolhas. E aí a gente tem que lembrar que, em relação ao homem, esse meio de conservação, ele vai estar atrelado ao quê? Ao desenvolvimento da missão que nós viemos fazer aqui na Terra. Cada um de nós, quando encarnamos, viemos reparar algo, arrepender, espiar, melhorar. Nós viemos com as nossas missões. Por mais que não sejam missões grandiosas, que nós olhamos obras de grandes pessoas e falamos, nossa, que missão linda que essa pessoa veio fazer, salvar tantas vidas, ajudar tantas pessoas enfermas e doentes, mas nós também temos missões. E as nossas não deixam de ser importantes, porque são missões que vão estar atreladas com a nossa evolução. Então, nós viemos da missão de pais, mães, muitas vezes para auxiliar familiares ou amigos ou desconhecidos, ou sermos um instrumento de Deus no nosso trabalho, tocando a vida daqueles que nós optamos por exercer aquela profissão. Então, nós viemos fazer a diferença na vida do outro. E esse instinto de preservação para o homem evita que ele, de certa forma, acabe com a sua existência antes do tempo. Ou seja, a gente sempre vai querer viver, buscar viver bem, ter qualidade de vida,
Tudo isso para que nós possamos concluir a nossa missão e voltarmos ao plano espiritual vitoriosos sobre aquilo que nós nos propomos a fazer. Por isso que lá no Evangelho, no capítulo 17, tem uma parte que fala cuidar do corpo e do espírito. Por que que hoje se fala tanto na saúde? É tão importante cuidar do corpo tanto quanto a gente cuida da alma. Porque o nosso corpo é o instrumento que Deus deu para que o nosso espírito pudesse evoluir. Então, da mesma forma que a gente precisa cuidar da alma, nós precisamos nos conectar com o Pai, entrar em oração, estar em sintonia com Deus, nós precisamos cuidar desse invólucro. Fazer tudo o que está ao nosso alcance, desde uma alimentação, uma prática de exercício, uma meditação, tudo que nós pudermos fazer para manter esse organismo saudável, porque ele é um presente, ele é uma dádiva que Deus nos deu para que nós possamos desenvolver a nossa missão aqui. Questão 730. Desde que a morte deve conduzir-nos a uma vida melhor e que nos livra dos males deste mundo, sendo mais de se desejar do que se temer, porque o homem tem por ela um horror instintivo que a torna motivo de apreensão? E essa questão é interessante, porque vem falar dessa ansiedade que muitas vezes nós carregamos a respeito da morte. Quando a gente nasce, nós sabemos que a nossa única certeza é o quê? Retornarmos ao plano espiritual. Uma hora nós vamos voltar. A hora a gente não sabe, mas às vezes esse assunto ainda traz uma certa ansiedade, a gente fica um pouco aflito pensando, meu Deus, como é que será que vai ser? E aí, será que eu vou deixar meus filhos? Como é que vai ser? Eu vou deixar meu marido? Eu vou deixar minha família? Nós temos tantas coisas que nós fazemos aqui na matéria que gera uma certa apreensão. Mas o que a doutrina espírita nos ensina a refletir e raciocinar sobre essa morte? Que nós estamos na matéria de uma forma transitória, de uma forma passageira. A nossa verdadeira vida é lá no plano espiritual. E muitas vezes essa ansiedade, ela está ligada a 2 pontos que nós vamos abordar na resposta. Já o dissemos, o homem deve prolongar a sua vida para cumprir a sua tarefa. E aí, aqui, o que a gente vai entender? Que o instinto de conservação, ele vem inconscientemente no nosso coração, nos dá o alerta do quê? De que nós precisamos manter a nossa longevidade para que a gente conclua essa missão aqui na Terra. Então, esse instinto de sobrevivência, ele é como se fosse um guia ali, dizendo para nós, quando nós estamos em uma situação de perigo, que nós precisamos fugir daquele perigo, para que a gente salvaguarde a nossa vida. Então, um dos motivos que às vezes a gente tem essa certa ansiedade é por conta desse instinto de conservação. Foi por isso que Deus lhe deu um instinto de conservação e esse instinto o sustenta nas suas provas. Sem isso, muito frequentemente, ele se entregaria ao desânimo. Quantas e quantas pessoas, ao passar por uma prova, sentem o desespero, sentem uma dor muito grande e sucumbem à prova, saindo dessa existência pela porta do suicídio. O instinto de conservação, ele vem nesse sentido, mas isso não quer dizer que nós estamos ilesos a ele. Pode acontecer. Se nós estivermos passando por um desequilíbrio emocional, nós precisamos procurar ajuda, e se alguém próximo a nós estiver passando por uma situação em que nós possamos perceber, a gente precisa orar por aquela pessoa e muitas vezes até indicar que ela procure um profissional para que faça o acompanhamento a fim de evitar. Deus tem esse mecanismo, vamos dizer assim, a lei de Deus é perfeita, tem esse instinto de conservação, mas nós temos o livre-arbítrio. Então, se nós temos a oportunidade de auxiliar alguém que está passando por um momento de dificuldade, de depressão, nós precisamos conversar com essa pessoa e direcionar uma ajuda profissional. A voz secreta que o faz referir à morte, que lhe diz que ainda pode fazer alguma
Então, nós vamos entender que esse instinto de conservação, muitas vezes, ele vai nos ajudar nesses momentos de prova, mas que é muito importante nós também termos essa consciência. Um ponto interessante, que é abordado na questão 941 sobre o temor da morte, vem falar sobre a visão da doutrina espírita. Por que que muitas vezes algumas pessoas que não entendem a doutrina espírita, que professam outras religiões, têm tanto medo da morte? E aí a gente pode lembrar dos nossos irmãos que têm essa visão materialista. Porque para o materialista, a vida acabando, a vida se extinguindo, acabam-se todos os laços. Ele vai morrer e ele acabou. Ele vai ter um vazio existencial. Então, essas pessoas que têm esse olhar materialista ficam muito ansiosas em relação a essa questão da morte porque não têm uma perspectiva sobre o futuro. E aí Kardec traz como o homem carnal. Essa ansiedade, ela se dá por essa ligação muito forte ainda com a matéria. E nós, tendo o entendimento da doutrina espírita e buscando ter essa fé raciocinada, o que nós vamos começar a entender? Nós vamos começar a entender o homem moral. E o homem moral vai entender sobre a imortalidade da alma. E aí, por mais que haja a separação momentânea, física, com aquelas pessoas que nós amamos, com aquelas pessoas que conviveram conosco, nós vamos ter sempre a certeza dentro do nosso coração que o amor é o quê? É um laço inquebrantável. Então, onde quer que aquela pessoa esteja, o nosso coração vai estar ligado a ela e ela vai estar ligada a nós. E sempre que nós elevarmos o nosso pensamento até aquela pessoa e rogarmos uma prece, ela vai sentir a nossa vibração. Da mesma forma que nós vamos sentir a presença dela na nossa vida por vários momentos. Então, esse não temor à morte que a doutrina espírita nos traz é como se fosse uma libertação da nossa alma em relação à matéria, porque como espíritos nós vamos ter um olhar muito mais abrangente sobre tudo. Mas não significa dizer que essa separação não vai ser dolorida. É claro que vai, porque a saudade é o preço que a gente paga por ter vivido momentos de felicidade com as pessoas que nós amamos. A saudade, ela vai existir, mas a gente não precisa lamentar ela, muitas vezes injuriando a Deus. Por que que Deus tirou essa pessoa de mim? Por que que isso aconteceu comigo? Não, a gente vai ter a saudade, mas nós vamos aprender a olhar para ela de uma forma diferente. Eu sei que esse laço não vai se quebrar. Eu sei que eu vou me reencontrar com essa pessoa e que sempre que eu pensar e orar por ela, ela vai sentir o meu amor. Então, é esse o olhar como espíritas, com base nessa fé raciocinada, que nós começamos a ter em relação à morte. Questão 731. Por que ao lado... Uma abelha. Abelhinha. Eu tenho medo de abelha, gente. Porque ao lado dos meios de conservação, a natureza colocou, ao mesmo tempo, os agentes destruidores. E se nós formos olhar, é até interessante, porque é como se fosse um contrapondo o outro. A gente tem ali o meio de conservação e o agente destruidor andando de lado a lado. E aí os espíritos vão nos responder. O remédio ao lado do mal, já o dissemos, para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. E aí é o que a gente vai relembrar do que nós falamos no início. Quando nós olhamos para o meio animal, existe um mecanismo de autorregulação. Mas quando nós olhamos para o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, como destruição, nós vamos ver a mão de Deus agindo e nos colocando como instrumentos na prática do bem. Por mais que seja uma situação de muita dor, de muito desespero, algo que não tem como nós mensurarmos o que aquelas pessoas estão passando. Mas, ao mesmo tempo, de toda situação negativa, Deus faz o quê? Ele tira a oportunidade de nós fazermos algo positivo.
Ele nos dá a oportunidade de fazermos o bem. Então, nos desperta um chamado para essa caridade moral. Quantas e quantas pessoas, quantos civis não estão ajudando, não estão auxiliando, não estão levando mantimentos, não estão fazendo tudo o que eles podem para poder salvar a vida de outros seres humanos? Quantas pessoas não estão orando para que aquelas pessoas que estão desencarnando tenham essa transição de uma forma mais tranquila, de uma forma mais serena? Então, tudo isso é uma oportunidade. Nessas situações críticas em que acontecem essas destruições, nós vemos um sentimento de humanidade aflorar em todos. Todas as pessoas se mobilizam, todas as pessoas se chocam com o que elas veem. Chega até a dar mal-estar, não sei em vocês, mas pelo menos assim, todas as vezes que vem no noticiário alguma coisa relacionada àquilo, o coração dói, aperta, incomoda, porque é um ser humano que está ali. E aí o que a gente começa a ver? O nosso progresso. Isso, é o que nós vamos estudar mais para frente. O que acontece? Quando a gente fala dessas catástrofes naturais, são algo que pode acontecer. E quando alguém desencarna, ninguém desencarna por acaso. Todas as pessoas que desencarnam por alguma finalidade útil. Por mais que seja muito doloroso a gente pensar que crianças ali estão desencarnando, né, que não tiveram a oportunidade, vamos dizer assim, de desenvolver aqui na matéria por um tempo, nada acontece por acaso. Então, essa catástrofe natural que vem e acomete um povo e acomete uma região, ela tem seus fins providenciais. Né? Nada acontece sem que a mão de Deus permita. Então, tem o fim providencial. E aí, Paulo, se você quiser complementar. Porque quando a gente fala na catástrofe natural, às vezes também tem muita mão do livre-arbítrio do homem. Dos abusos, né? Na natureza. Mas não seria um castigo divino, como se a gente estivesse mexendo na natureza. Por quê? Porque ele sempre teve catástrofes. Essa catástrofe, quando a gente fala dessa lei de destruição, no nosso caso aqui agora, nesse nível evolutivo, ela nos ensina muito. Então, quando você desperta para adorar ele, é como se, ao lado dessa tragédia, a gente também vê aflorar a caridade. Então, tem utilidade. Porque a gente pode entender que nos mundos mais evoluídos, já não tem necessidade dessas catástrofes. Por isso que Santo Agostinho, ele fala ali no livro Evangelho segundo o Espiritismo, que aqui, o que é mais doloroso e difícil nos mundos de expiações e provas? Porque além da gente lutar contra as nossas imperfeições, a gente também lida com essas catástrofes naturais que já fogem do nosso controle. Então, ao mesmo tempo que a gente pode falar assim, olha, é previsível, poderia ter sido evitado, então pode-se evitar muita coisa como se tem evitado. Vamos pegar o Japão. O Japão, quando tem uma catástrofe, logo... Os planos de contingência, né? Tudo normalizado, diferente da gente, que a gente não lida muito com isso. Mas tudo isso a gente vai vendo um progresso. A parte triste, que é a desencarnação, ninguém vai desencarnar sem um propósito. Então, no fim, está tudo na mão de Os Deus. desígnios da providência. E na nossa, porque também depende de nós. Alguém tem mais uma pergunta? Pode falar. Não. Questão 732. A necessidade de destruição é a mesma em todos os mundos? E é isso que a Fabiana acabou de responder. Quanto mais material for o mundo, mais necessidade dessa lei de destruição acontecer. É proporcionada ao estado mais ou menos material dos mundos e desaparece no estado físico e moral mais apurado. Nos mundos mais avançados que o vosso, as condições de existência são muito diferentes.
E aqui, o que a gente pode relembrar? Vamos lá para a aula de história. Quando nós vamos pensar nos primeiros cataclismas que acometeram a Terra, foram cataclismas muito grandiosos em relação a essa parte física. E por que esses cataclismas aconteceram? Para que a Terra conseguisse chegar em uma determinada condição para que o ser humano pudesse habitá-la. Então, em cada fase ali daqueles cataclismas que a Terra passou, algo era modificado nessa estrutura material. Então, quanto mais material o mundo, mais nós vamos ver essa questão mais latente, mais potente. Então, antigamente, nós tínhamos cataclismas destruidores que eram de uma dimensão grandiosa. Hoje, nós já temos isso de uma forma bem mais reduzida. E como nós já havíamos mencionado, cabe também trazer nessa questão o que a Gênese nos traz sobre essa transformação da Terra. Essa regeneração, ela vai se dar, mas não por meio de grandes cataclismas, por meio do que aconteceu antigamente, né? De uma destruição em massa, vai acontecer uma destruição em massa, que todos os espíritos vão ser levados, os espíritos que não estão em condição de habitar a terra regenerada, para vir uma leva de espíritos que estão em regeneração? Não. Essa transição, ela vai se dando de forma gradual. E essa nova era é marcada pela encarnação de espíritos que estão mais voltados ao bem, que estão mais voltados a cuidar da natureza, a ter um olhar diferenciado tanto para o outro, como com todos os seres da criação. E o que a gente consegue perceber com esses espíritos que têm essa sensibilidade, que eles já têm um olhar diferenciado para o cuidado com o animal? Quando a gente olha para a tragédia lá do Rio Grande do Sul, olha a mobilização que foi feita para poder resgatar um cavalo. O cavalo é um princípio inteligente, ele é um ser da criação de Deus. Então a gente consegue entender e ver que o ser humano está se sensibilizando em relação a isso. Se nós olharmos lá para a época dos circos romanos, como é que os animais eram tratados? Os animais eram tratados como bestas, como feras, eram muitas vezes feridos cruelmente, ele não se tinha um olhar digno para aquele animal. E com essa evolução nossa, que nós estamos evoluindo, nós estamos conseguindo ter esse olhar diferenciado, até para o princípio inteligente, porque ele merece o nosso respeito, ele merece o nosso cuidado, o nosso amor. Questão 733. A necessidade de destruir sempre entre os homens na Terra. Kardec quer saber até quando nós vamos ter necessidade dessa destruição. É proporcionada ao estado mais ou menos material dos mundos e desaparece no estado físico. É a outra. Mais apurado. É a de baixo. A necessidade de destruição diminui entre os homens à medida que o espírito supera a matéria. É por isso que, ao horror da destruição, fez seguir-se o desenvolvimento intelectual e moral. À medida que nós vamos evoluindo, nós vamos diminuindo essa necessidade de sofrermos a intervenção da lei de destruição. Quanto mais a gente vai buscando, e aí até os mecanismos de sustentabilidade, as fontes, né, de energia sustentável, a separação do lixo reciclável, o consumo consciente de recursos, tudo isso, à medida que nós vamos gerando, nós vamos desenvolvendo a inteligência, nós vamos começar a utilizar dessa matéria de uma forma melhor e, consequentemente, até no ponto de vista material, nós vamos diminuindo esses impactos ambientalmente falando. E quando a gente pensa em nível de progressão de mundos, à medida que nós vamos evoluindo, vamos nos tornando seres humanos melhores, nós vamos o quê? Precisando menos dessa matéria. O mundo de regeneração, quando nós vamos voltar o nosso olhar para o estudo da doutrina espírita, que é que Kardec e os espíritos superiores vêm nos trazer?
que no mundo de regeneração já não existem doenças. Ou seja, já é um mundo que não é tão material e tão grosseiro como o nosso. Não tem a existência de doenças, a gente deve pensar que maravilha, né? Não sentir uma dor de cabeça, não passar por muitas vezes situações que nos deixam maus por conta dessa questão da matéria. Então, à medida que o mundo vai evoluindo, ele vai se desmaterializando, ele vai tendo menos essa necessidade da atuação da matéria, e quanto mais tem menos necessidade de atuação da matéria, essa lei de destruição, ela, vamos dizer que de uma certa forma ela é amenizada. Ela não acontece como acontecia antigamente nos cataclismas, e a gente vai vendo essa progressão. Questão 734. No seu estado atual, o homem tem direito ilimitado de destruição sobre os animais? E aí, o que nós vamos entender que os espíritos superiores trazem para nós? Que nós não temos o direito ilimitado de sairmos matando desmedidamente todos os animais sem uma finalidade útil. Nós não temos o direito de destruir a natureza de uma forma desmedida sem ter uma finalidade útil. Ou seja, o homem não tem esse direito, ele tem o livre-arbítrio. Ele pode. Todos nós podemos. Ah, tudo me é lícito, mas nem tudo me é devido. Eu posso fazer o que eu quiser, dotado com o meu livre-arbítrio. Mas quem vai responder por esses atos? Somos nós, porque a cada um segundo as suas obras. Então, Deus, ele sempre vai levar em consideração a nossa intenção. Na próxima questão, ele vai até utilizar ali o exemplo da caça. Hoje, a gente vê a pesca esportiva, pega o animal e solta. E até isso existe uma evolução. Porque antigamente, o que acontecia quando a gente via caçadores? Que muitas vezes não caçavam para matar a própria fome, ou que não caçavam para levar para sua família comer. Muitas vezes matavam por prazer, para ver ali o animal agonizar. Então, a gente tem até uma evolução nesse sentido. A questão 700 e... Dá tempo? Só mais essa, né? A questão 735 vem nos dizer o seguinte: o que pensar da destruição que ultrapassa os limites da necessidade e da segurança? Da caça, por exemplo, quando ele não tem por objetivo senão o prazer de destruir sem utilidade? E quando a gente fala nessa destruição desmedida, a gente consegue perceber o quanto irmãos que ainda praticam esses atos estão mais ligados à animalidade do que à angelitude. A gente consegue perceber o grau evolutivo moral em que se encontram. Quando a gente fala, né, dos frigoríficos hoje, para poder ser feito um abate de um animal, por mais que seja algo que doa, você pensar assim, nossa, o animal vai para um abate, mas aquele princípio inteligente, ele está se doando para ser nosso alimento. Mas hoje já existe um controle a respeito de como vai ser feito aquele abate. Ele não pode ser feito de qualquer forma, não pode gerar estresse no animal, ele não pode passar por nenhum tipo de sofrimento. É algo que ainda, em algumas pessoas, gera um desconforto? Claro que sim. Você pensar que o animal vai ser abatido, gera desconforto? Gera desconforto. É para alimentação? Tudo bem, mas não deixa de dar o desconforto. Mas existe uma evolução nesse sentido, todo um controle que é feito para que aquele animal tenha, vamos dizer assim, passe por um tratamento mais humanizado, que não seja feito ali de qualquer forma. Os animais não destroem mais do que necessita, mas o homem que tem livre-arbítrio destrói sem necessidades. Prestará contas do abuso da liberdade que lhe foi concedido, pois nesses casos ele cede aos maus instintos.
E aí nós finalizamos com essa instrução dos Espíritos, de certa forma, que vem nos dar o chamado, a cada um segundo as suas obras. Se nós ainda estamos dando ouvido aos nossos instintos primitivos, nós seremos responsabilizados por ele. Se nós já estamos tendo um olhar diferenciado e buscando ter respeito por esse princípio inteligente que serve de alimento para nós, nós estamos evoluindo. Que Deus, então, nos abençoe e que nós possamos ter uma semana de muita luz, de muita paz, de muito trabalho, de muita produtividade e que possamos retornar aos nossos lares mais alegres. Combinou, né? Aí deu certo. Então vamos finalizando esta tarde, agradecidos à espiritualidade benfeitora que esteve conosco e rogamos a Ti, Senhor, a Tua proteção, o Teu auxílio, que seja uma semana abençoada, que possamos colocar em prática, em vivência, tudo o que estamos aprendendo nessa doutrina de amor. Nesse instante, rogamos a magnetização das águas que aqui estão colocadas, as águas que estão nos lares, que possamos nos preparar para o trabalho do tratamento espiritual no passe, e os nossos irmãos que aqui não estão, que recebam o passe espiritual durante a oração. Oração que o Senhor mesmo nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Abençoa as mães da humanidade e esteja conosco, com cada um de nós, iluminando as nossas mentes, os nossos corações e o nosso caminhar. Assim seja. Vamos todos em paz.